Olá, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez ao canal Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacob, sou engenheiro mecânico, calculista e projetista de estruturas metálicas. E hoje eu trouxe aqui um assunto que bastante gente pede, bastante gente tem dificuldade, que é como encontrar a propriedade módulo resistente plástico de uma seção transversal que você não encontra tabelado, tá? Tem algumas seções têm essa propriedade tabelada, outras não têm. Então, como é que a gente encontra essa propriedade de forma rápida, tá? Então, se você se interessa por esse assunto, eu peço para você se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou explicar o que é o módulo resistente plástico. O módulo resistente plástico é uma propriedade geométrica da peça que a gente utiliza quando está calculando peças solicitadas à flexão de acordo com a NBR 8800 de 2008, né, a última atualização dela. Então, o módulo resistente plástico a gente vai usar quando? Quando a gente está calculando a peça flexão, tem lá os estados limites relativos à flexão, que é o flambagem local da mesa, flambagem local da alma, o FLA, né? FLA, o FLT, que é a flambagem lateral com torção, e se nenhum desses estados limites de flambagem local e flambagem global, no caso do FLT, for aplicável, se nenhum deles acontecer, acontece o que? A plastificação total da seção. Então, a gente diz que o momento fletor resistente é igual a Z vezes Fy. Isso aqui é o momento de plastificação dividido por 1,1. Em uma explicação bem rápida, o que é esse tal momento de plastificação? Deixa eu apagar a tinta do slide aqui. Funciona assim, ó. Quando você tem uma barra que esteja fletida, tá? Imagina que você tem uma barra qualquer, aqui um perfil I olhando de lado aqui, tá? Você aplica um momento fletor em qualquer posição dele, tá? Aplica um momento fletor aqui. Esse momento fletor vai começar a surgir, então, vai causar então na peça tensões axiais, né? No caso, tensão de tração, vamos supor que aqui em cima seja tensão de tração e vamos supor que aqui embaixo seja tensão de compressão. Ótimo, tá. Beleza, esse momento fletor, então, quanto maior vai sendo esse momento fletor, maiores vão ser essas tensões. Se você se recordar do diagrama tensão-deformação, tá? Que é o diagrama do ensaio de tração do aço, você vai ver o seguinte, aqui eu tenho a tensão, aqui eu tenho a deformação, eu apliquei um momento, começou a surgir a tensão de tração ou compressão, tanto faz. Aqui eu estou assumindo que não há flambagem nenhuma, tá? Estou assumindo que nós vamos chegar no estado limite de plastificação da seção. Então, o que acontece? Eu apliquei o momento, vamos supor, apliquei um momento qualquer, ele vai me produzir uma tensão. Essa tensão vai me produzir um alongamento. Então, beleza, o gráfico veio para cá. Se eu for aumentando, vai chegar uma hora que esse momento aqui, ele vai levar as tensões a atingirem o limite de escoamento, que é o Fy da peça, tá? É o Fy da peça. Então, o que acontece, ó? Nesse momento aqui, se eu fizer a seguinte conta, momento é igual a W vezes Fy, eu estou dizendo, então, que o máximo momento que uma peça pode ser submetida antes de atingir o Fy, ou seja, antes de atingir o escoamento, é o módulo resistente elástico da peça, tá? É o W, uma propriedade que você vê também tabelado, mas é bem fácil calcular. O W ele é igual à inércia da peça dividido pela altura, pela cota, que é a distância da linha neutra da peça até a fibra mais externa. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, quando eu faço WFY, o que eu estou dizendo? O máximo momento fletor que eu posso chegar de forma que nenhuma parte da peça atinja o Fy, ou seja, a fibra superior esteja no limite do Fy, é o W. Bom, isso a gente já sabia, né? É o W da peça. Só que acontece, o diagrama tensão-deformação ele começa a entrar no patamar de escoamento, depois ele vai para ruptura, esse aqui é o FU, né? O que acontece? Se eu continuar aumentando o momento fletor, o que vai acontecer? Vai acontecer que, vamos supor que eu aumente mais um pouco, esse momento aumenta mais um pouco. Aí uma parte da peça vai entrar nesse patamar, só que outras partes vão continuar aqui. Então é como se fosse assim, ó. Ele vai entrar no patamar de escoamento, vai ficar um pouquinho reto, depois vai vir aqui, vai ficar um pouquinho reto, ou seja, não ultrapassa o Fy de maneira nenhuma. O Fy se torna a tensão limite, porque a peça nesse estágio, nesse trecho aqui, ela já entrou em regime de escoamento.
já está plastificando, tá? Já entrou em regime de escoamento, não é mais um elemento perfeitamente elástico. Bom, o que é o Z? O Z é o seguinte, qual é o momento que eu consigo fazer a peça inteira plastificar? Então, o Z vezes o Fy é essa constante aqui, é a constante que me indica qual é o fator que eu tenho que multiplicar o Fy para produzir o momento para que toda a seção transversal entre em regime de plastificação, ou seja, a seção transversal inteira atinja o Fy, tá? Isso aqui tem uma série de explicações que pode se dar por isso, mas o objetivo hoje aqui é a gente encontrar esse Z, tá? O Z costuma-se dizer, né, em alguns materiais, você vê assim, o Z é um múltiplo do W, né? Então costuma-se falar assim, o fator de forma K é o Z sobre o W. Aí o Z sobre o W diz assim, um perfil I tem mais ou menos 1,20 Z sobre W. Mas isso não interessa muito para a gente, porque a gente não tem nem o fator K e o W a gente tem, mas a gente precisaria encontrar o Z. Como é que encontra o Z, então? Agora que você sabe para que serve e qual que é a explicação mecânica disso, então o objetivo agora é calcular ele. Então vamos lá. Deixa eu apagar toda a tinta do slide aqui, ó. De novo, o que é o Z? É bem simples calcular, tá? Se você tem uma seção qualquer, aqui eu tenho uma seção assimétrica, tá? Uma seção monossimétrica. Se você separar ela em duas partes a partir da linha neutra, então a linha neutra dela vai estar aqui, ok? Se você quer aprender a calcular a linha neutra manualmente, tem um vídeo aí no meu canal, vou deixar aqui no card, vou deixar no primeiro link, num dos links da descrição, tá? Aqui a gente vai fazer uso de uma ferramenta chamada Massprop dentro do AutoCAD, mas dá para você calcular manualmente também, mesma coisa, só que a gente vai usar a ferramenta do AutoCAD. Então, a partir da linha neutra, se você separar a peça em duas partes, imaginar que isso aqui é um perfil T, ok? E isso aqui é um outro perfil T. Se você encontrar o CG da parte superior, por exemplo, aqui, e o CG da parte inferior, por exemplo, aqui, e pegar a área total do perfil, multiplicar pela distância D, aqui eu não marquei distância D, multiplicar pela distância D entre esses dois CGs e dividir por 2, esse é o Z. É fácil assim. A dificuldade está onde, então? Encontrar o CG. Então, você pode fazer isso por equilíbrio de momentos estáticos, que nem vai estar no vídeo da descrição. Vou pôr um card aqui em algum lugar também, para você encontrar manualmente. Se você quiser fazer bastante conta, você pode fazer assim também. Ou então, a gente pode usar uma ferramenta, que no caso aqui, eu vou usar o AutoCAD. Então, eu tenho aqui preparado aqui para você, um perfil assimétrico. Tá? Então, eu tenho um perfil assimétrico aqui, onde eu tenho as seguintes medidas. Tá? Ele tem 15 de largura, 50 de altura, a mesa inferior aqui é 40, aqui eu tenho 2,20, 7/8, né, de mesa, meia polegada aqui de mesa superior e 5/8 aqui de alma. Tá? Esse perfil aqui não tem tabela. Tá? Por exemplo, os perfis W da Gerdau, eu consigo aqui no perfil W, 200 por 15. Qual que é o Z dele? O Z é 147.9. Está marcado aqui, ó, o ZX, né? O ZX do perfil 147.9. E o Z em torno de Y? O Z em torno de Y 27.3. Beleza. Mas e se eu pegar um perfil desse, como é que eu calculo o Z? Então é isso que a gente vai aprender aqui. Então beleza. O que eu tenho que fazer? Vou usar o Massprop. Já tem vídeo meu aqui falando sobre como usar o Massprop. Se você não sabe usar o Massprop, então recomendo que você veja esse vídeo também. Vai estar na descrição o link e eu vou pôr um card aqui também para você ver aí o Massprop. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa seção daqui, ó, só para ficar bem fácil da gente trabalhar. Lembrando, tudo tem que estar em unidades centímetros. Não é que tem que estar em centímetros, mas é que para você fazer, para sair tudo em centímetro a terceira, tá? Você tem que desenhar tudo em centímetro. Aqui é 15 centímetros, 50 centímetros, ou seja, 500 milímetros, 40 centímetros, ou seja, 400 milímetros, assim por diante. Beleza. Fez isso, o que vai acontecer? Vou começar o Massprop aqui. Começa o Massprop como? Vou digitar o comando region, tá? E vou criar uma região nisso aqui. Primeira coisa, criou uma região, ele vem... acho que ele não criou aqui, peraí, acho que ele não criou. Realmente não tinha criado, mas deixa eu criar de novo aqui. Region, tá vendo? Ó? Comando region. Então, vem aqui e coloca assim. Ok. Então, ele criou aqui uma região.
Criou a região, vou posicionar o meu UCS em qualquer lugar. Vou posicionar aqui em cima, por exemplo, ó, tá? Posicionar aqui em cima para quê? Para eu encontrar a linha neutra da seção transversal inteira. Lembrando, você pode fazer isso manualmente, caso quiser, pelo equilíbrio dos momentos estáticos. Ok, mas aqui eu estou usando a ferramenta. Feito isso, vou usar o MassProp para encontrar qual é a posição do CG. Então, ele vai me mostrar aqui, ó, olhando aqui, ó, o MassProp ele está dizendo a posição do centroide. Posição do centroide aqui em Y, eu tenho que descer esse centroide, eu tenho que descer o CS 33,8399 para baixo. Então, é como se eu tivesse assim, ó, a posição do CG aqui vou dar um offset aqui, 33,8399 para baixo. Então, a posição do CG está bem aqui, ó. Então, eu posiciono ele aqui, certo? Venho aqui e posiciono ele justamente nesse trecho aqui. Para ter certeza que eu estou com o CG certinho, eu rodo o MassProp de novo. A posição do centroide tem que estar 0, 0. Então, aqui, ó, centroide x0, y0. Então, tá ok. Posição do centroide está aqui. Aqui eu já consigo encontrar até o momento de inércia, em x e em y, a raio de giração, consigo encontrar todas essas propriedades. Beleza. Feito isso, o que eu vou fazer? Ó, eu vou puxar essa peça aqui para o lado. Ó, tá? Vou puxar essa peça aqui para o lado. Por quê? Agora eu vou quebrar essa peça em dois. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou quebrar essa peça em duas partes. Ó. Tem vários métodos aí, quem é expert em AutoCAD vai saber melhor que eu. Mas eu vou quebrar essa peça aqui em duas partes. Ó. A primeira parte, isso aqui eu tenho que dar um TR aqui. Não está dando aqui, vou dar um X aqui. TR aqui, ó, vou quebrar aqui. Isso aqui vai ser a parte superior, tá? Isso aqui vai ser a parte inferior. Deixa eu dar um X aqui nele aqui, ó. X aqui, TR aqui. Opa, não é aqui, não é aqui, ó. Tá? Então, eu vou separar, vou tirar isso daqui, vou tirar isso aqui. Eu tenho, ó, exatamente a partir da linha neutra, esta divisão aqui, ó. Tá? Tá vendo? Ó? A partir da linha neutra. Deixa eu tirar essas linhas que não interessam aqui, ó. Vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, tá? Isso aqui, deixa aqui. Então, eu tenho as duas separadas, ó, a partir da linha neutra, ok? Qual que é o trabalho agora? Encontrar o CG dessa e encontrar o CG dessa. Então, de novo, região, vou encontrar a região aqui, vou criar uma região, vou posicionar o CS, vou vir aqui, ó, joga para cá e vou rodar o MassProp aqui. Roda o MassProp aqui, ó. Qual que é a posição do CG? Eu tenho que subir 2,7357. Então, vou vir aqui, ó. Já vou colocar uma linha aqui, ó. Daqui para cima. Movimentar. 2,7357. Ok. Então, aqui é a posição do CG desta seção. Dessa meia seção. Deixa a linha aqui que ela vai ser útil. Roda o MassProp para ver se deu certo. Ó. Roda o MassProp aqui para ver se deu certo. Ó, posição do CG 0 e 0. Feito? Beleza. Agora eu vou criar a região aqui nessa outra peça. Tá? Vou posicionar o meu UCS ali na outra peça. Ó. Aqui. Tá vendo? Ó? Posicionar o meu UCS aqui. E vou rodar o MassProp nele para descobrir a posição do CG. Então, vem aqui. Ó, posição do CG menos 130255. Então, vem aqui. Ó, crio aqui menos 130255. Ó. 13.0255. Feito. Ok. Então, eu já consigo, ó, como eu estou com ela separada a partir do CG aqui, ó, aqui é o CG, aqui é o CG principal da peça inteira, aqui é o CG da metade, entre aspas, de baixo, e aqui é o CG da metade, entre aspas, de cima. O que eu faço agora? Eu venho aqui e, com o MassProp, eu vou tirar a área inteira da peça, ó. Então, a área da peça aqui, tá? Qual que é a área dessa peça aqui? 181,498. Vamos voltar aqui na apresentação, ó. Deixa eu descartar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para você ver. Então, o ZX dessa peça aqui vai ser 181,498. Só para ter certeza, é isso mesmo. Aqui, ó. MassProp. Aqui, ó. 181,498. É isso, tá? E a cota daqui até aqui é quanto? 34 centímetros. Deixa eu só ver se está com a precisão certa aqui, ó. 34,24 centímetros. 342,4 milímetros, tá?
Então aqui, ó, vezes 34,24. Então, ó, aqui é o vezes, tá, ó, ok? Isso aqui dá quanto? Tudo isso dividido por 2. Deixa eu abrir minha calculadora aqui para você. Calculadora. Então, ó, 181,498 vezes 34,24. Tudo isso dividido por 2. O Z dessa peça, o ZX dessa peça é 3.107,24. 3.107,24 centímetro a terceira, tá? Basicamente é isso, ok? Então você consegue encontrar o Z, aqui no caso o ZX, você poderia fazer com o ZY também, só não vou fazer para o vídeo não ficar muito longo, mas você poderia fazer com o ZY também, mesma coisa, você posiciona na linha neutra, separa metade da peça, encontra o CG de uma metade, encontra o CG de outra metade, e aí você consegue fazer também aí o mesmo cálculo para encontrar o ZY, tá bom? Só uma observação, se você fizer o mesmo procedimento com os perfis da tabela de bitolas da Gerdau, tá? Você vai encontrar uma pequena diferença. Essa pequena diferença acontece porque o raio de curvatura, ou seja, esse raio aqui de curvatura aqui, ele é variável, ok? E ele não tem um valor muito fixo, então cada peça tem um valor diferente ali, dependendo da ferramenta que foi usada para fazer essa curvatura. Então ele dá uma pequena diferença, mas é uma pequena diferença mesmo, tá? A diferença aí muitas vezes de unidades aí, tá? Unidades ou no máximo aí uma dezena de unidades. Então se ali estava 280, às vezes você vai encontrar 270, 272. Mas é uma diferença por causa do raio de curvatura, tá bom? Se você for aproximando o raio de curvatura lá, você vai chegar nessa peça. Mas isso aqui pode ser feito para qualquer tipo de perfil, é o mesmo procedimento, tá bom? Ok? Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe o conteúdo. Não se esqueça que se você tem interesse em aprender a calcular estruturas metálicas de forma profissional, eu tenho um curso muito completo, o mais completo nessa área de treinamento do Brasil. São mais de 250 horas, 23 módulos completinhos, aulas ao vivo, mensais, aí na verdade aulas ao vivo toda semana, onde você tem aí vários exemplos. Eu explico cálculo manual, eu explico com o CPK de metálicas 3D, eu explico com o MCalc 3D, eu explico com o Mastan 2, eu explico com o F-Tool, eu explico ali com o Jimperfill, com Visual, enfim, tem software gratuito, tem cálculo manual, tem cálculo com software pago e com dezenas de exemplos. Tem exemplo de posto de gasolina, residência, galpão de vários tipos, mezanino, plataforma, totem, torre, pipe rack. Lá tem muito material, já desde 2017 que eu vou inserindo material naquele curso, e hoje eu tenho mais de 1.800 alunos, graças a Deus. Então se você se interessa, eu te convido a conhecer aí a ementa, clicando aí no primeiro link da descrição, tá bom? Então é isso, até a próxima, a gente se vê. Grande abraço.